Olá, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Que a presença do Espírito Santo te ilumine, abre os teus olhos, para que você possa enxergar o quanto a presença do Senhor, o amor de Deus, ele é grande e pode transformar a sua vida, se você crer. Eu quero te convidar, a partir deste momento, a se desligar de toda e qualquer coisa externa, celular, televisão, atendimento a vizinhos, e eu quero que você se concentre nesse momento, em aprender de Deus, em buscar a presença do Senhor para a sua vida. Por favor, antes de começar essa nossa reunião de hoje, feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração, encurve a sua cabeça, e vamos pedir direção a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, pela noite que começa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante das lutas, o Senhor tem nos permitido desfrutar do fruto do nosso trabalho. Mesmo diante das lutas, o Senhor tem cuidado de nós e garantido a segurança no nosso lar, na nossa casa, na vida daqueles a quem nós amamos. Ó Espírito Santo, se em algum momento nós pecamos contra o Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade. Lembra de nós, Senhor, para estender em nosso favor as Tuas mãos santas e poderosas. Lembra-te de nós, Senhor, para nos abençoar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Lembra-te de nós, Senhor, e se esquece da nossa iniquidade, da nossa ofensa, das vezes que deixamos de ouvir a Tua voz. Se esquece, Senhor, dos momentos que nós nos esfriamos na nossa fé, que nós duvidamos, e nos dá um espírito de coragem, um espírito determinado. Nos ensina cada vez mais a confiar e esperar no Senhor. Nos ensina cada vez mais fazer o que é reto, justo aos Teus olhos. Lembra-te de nós, Senhor, para nos abençoar, para guiar os nossos passos, para nos fortalecer nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza. Na hora, Senhor, que pensamos em desistir, lembra-te de nós, para nos dar força para continuar lutando em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, vem dar a cada um de nós sabedoria e entendimento para que toda palavra dita neste momento venha a ser para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, fortalece-nos a fé, dá-nos ânimo para que venhamos continuar seguindo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Pode abrir os seus olhos. A mensagem de hoje ainda é no livro de Malaquias, capítulo 3, só que hoje do verso 13 em diante. O que é que eu quero falar? Eu quero falar sobre o seu olhar, o olhar espiritual. Nós aprendemos na quinta-feira passada que o Senhor disse que por nossa causa Ele ia repreender o devorador, o minguador, que por nossa causa Ele ia abrir a janela dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Mas o que é que eu quero chamar a sua atenção hoje? É que o ser humano, desde o início,
ele não dispõe inteiramente da capacidade de assumir os seus erros. É isso mesmo. O ser humano, ele não dispõe completamente da capacidade de assumir que a vida dele está do jeito que está por causa dele. E muitas vezes, o que é que o ser humano ele faz? Ele quer arrumar culpados. Tem pessoas que são especialistas em arrumar culpados, para culpar pela sua falta de sucesso, pela sua tristeza, pela sua derrota. Tem pessoas que vivem procurando culpados para justificar o mal que tem enfrentado. E o que é que a Bíblia nos ensina? Que cada um vai responder pelos seus atos. O que é que a Bíblia nos ensina? Que a alma que pecar é essa que vai morrer. O que é que a Bíblia nos ensina? Que aquilo que você planta, você colhe. Então a Bíblia trata a consequência da sua vida como responsabilidade sua, inteiramente sua. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantou coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Só que o nosso mundo, tá? E eu não estou falando do país, o Brasil. O nosso mundo é um mundo em que as pessoas, elas concorrem entre si pela maldade. Todos querem praticar a maldade. Todos querem fazer o que é errado. Ninguém diz assim, eu vou pagar todas as minhas dívidas porque todo mundo paga. Mas se tiver alguém devendo, diz assim, fulano está devendo porque eu não posso dever também. Não é verdade? Se por um acaso um ônibus para, e eu já vi muito isso, tá? Um ônibus para e de repente um grupo de pessoas que não são pessoas do bem, não são pessoas que vivem segundo a lei, abre a porta do ônibus à força e começa a invadir. Tem aquele grupo de pessoas que se dizem ser do bem, que diz assim, tá todo mundo entrando, eu é que não sou besta e vou entrar também. Então as pessoas, não sei se você já está me entendendo, elas concorrem entre si à prática do mal, tá? Hoje você vê que a sexualidade e a prostituição, ela vive seguindo num caminho que as pessoas não conseguem mais ter controle. Antigamente a sexualidade ela acontecia entre homens e mulheres e muitas vezes o homem queria ter várias mulheres e as mulheres queriam ter vários homens. Não foi o suficiente, agora a sexualidade acontece entre vários homens com várias mulheres e vários homens com vários homens e várias mulheres com várias mulheres. Porque as pessoas, elas acham que dessa forma elas vão conseguir achar um nível absoluto de prazer, tá? Eu não estou aqui pregando nem falando, não que eu não deva, da homossexualidade, não. Eu estou falando justamente da prostituição, independente se seja heterossexual, homossexual ou bissexual. Eu estou falando que as pessoas, por causa desse universo da sexualidade, esse mundo da prostituição e promiscuidade, as pessoas têm concorrido entre si para ver quem faz pior, né? Havia um tempo que as mulheres não faziam tanto porque tinha vergonha, porque eram mulheres, porque os homens podiam, as mulheres não. E aí começou a ser pregado aquela doutrina: direitos iguais para homens e mulheres, direitos iguais para homens e mulheres. E aí, se ele faz, eu também faço, se ele pode, eu também posso. E você vê que as pessoas só querem concorrer para o mal. E aí, chega o momento que você começa a colher o seu mal. A Bíblia diz que uns colhem mais cedo, outros colhem mais tarde, mas todos colhem o que plantam. Nunca se esqueça disso, tá bom? E aí alguns começam a colher mais cedo.
Outros que na verdade não estão na prática do mal, estão fazendo o que é justo, o que é reto diante de Deus, tem uma família, aprendeu a respeitar a família, trabalha, paga as suas contas, começa a olhar para aqueles que levam uma vida, como é que diz o mundo aí fora, uma vida livre de preocupações. E é interessante que essas pessoas que acham que vivem uma vida livre de preocupações, parece que tem tudo, parece que está dando tudo certo, parece que nunca devem nada a ninguém, parece que nunca andam tristes. E aí você que anda todo certinho do lado de cá, começa a ver essas pessoas como pessoas que estão indo muito bem, obrigado, e você não. E chega um momento que você comete um pecado que mexe com a posição de Deus. É quando você murmura. Verdade? Quando você para murmurar, você mexe com a condição de Deus. Tá? Porque você diz assim, meu Deus, eu trabalho, eu estudo, eu me esforço, tudo para mim é difícil, mas para Beltrano tudo parece tão fácil. Não esqueça, a Bíblia diz que o diabo ele é enganador. Não esqueça, tá? Sabe qual é o grande problema das pessoas de um modo em geral? Eu não sei o quanto você conversa com gente, você conversa com pessoas. Eu não sei o quanto você acompanha pessoas. Mas sabe a pessoa que está no mundão, que está lá fora? Eu sei que tem gente me acompanhando agora que foi do mundão e pode até me ajudar nisso. Quem é do mundão não paga a conta, tá? Às vezes trabalha, ganha dinheiro, mas não paga a conta, não paga as dívidas que faz. Por quê? Porque são verdadeiros parasitas. Tem alguém da família para não ver aquela pessoa do mundão destruída e aí começa a dar o que pode e o que não pode para garantir que aquela pessoa do mundão não seja abatida. Por quê? Porque os credores dessas pessoas, ou seja, a quem essas pessoas passam a dever por causa das drogas, por causa de vícios de um modo geral, por causa da prostituição, essas pessoas a quem o povo do mundão começa a dever, são credores que cobram sem piedade. Ele não quer saber se você vai passar fome, ele não quer saber se você não vai conseguir trabalhar, ele quer tudo que você tem. E se você deve 50, ele pega um bem que você tem de 300, de 400 e fica, porque ele sabe que você não vai ter condição de pagar naquele momento. E quando você chega com o pagamento, ele olha para você e diz assim, já era, meu amigo, já foi para frente, a fila anda. Agora, sua dívida está paga. Se você quiser fazer outra, a gente faz novo acordo. E você ainda sai no prejuízo e perde a razão. Aí o que é que você diz? Poxa, mas por que essas pessoas aparentemente se dão de bem? Não é essas pessoas que estão se dando de bem. Muitas vezes é você que está se dando de mal porque está escolhendo o caminho errado. Mas vamos lá que você está escolhendo o caminho certo. Você está fazendo tudo certinho e parece que as coisas não estão dando certo. Ou pelo menos não do jeito que você quer. Porque quando a gente está fazendo as coisas erradas, a gente está quebrando a cara e está seguindo na normalidade, porque está tudo certo. Mas quando a gente começa a fazer as coisas direita, a gente quer ver o resultado da noite para o dia. Mas, meu amigo, você levou um tempão destruindo a tua vida. Como é que você quer consertar a tua vida da noite para o dia? Fala para mim. Qual é a casa que você deixa acumular pingueira, acumular coisa quebrada, acumular prejuízo, tá? Aí queima a televisão, você não bota no lugar. Dá um defeito na geladeira, você não bota no lugar. Alguém te rouba o bujão de gás, você não bota no lugar. Aí quando você acorda, que você quer botar tudo no lugar, você não consegue. Porque o mal foi, aos poucos, consumindo a sua vida e você quer que as coisas se resolvam da noite para o dia. Não vai.
Não vai se resolver da noite para o dia. Aí a empresa está sendo roubada, tá? Aquele funcionário, nós vimos aqui a palavra do administrador infiel. A pessoa está roubando, a pessoa está dando calote na empresa, a pessoa está levando o que não é devido, e a empresa sofrendo, funcionário com salário atrasado, e de repente você quer que da noite para o dia, porque você começou a não roubar, porque você começou a expulsar dessa empresa os ladrões, e você quer que da noite para o dia a empresa dê lucro. Não vai dar. Qual foi a maldição que o mundo recebeu por conta da pandemia? Né? Ninguém vê. Quem quiser pegar o trecho desse vídeo e usar como quem bem entender, pode fazer. Mas ninguém vê. Na época que estava a pandemia, o mundo todo está sofrendo a pandemia. O mundo todo está com um programa Fique em Casa. O mundo todo está em lockdown. Aí o Supremo decide, fica em casa. Governador decide, fica em casa. E o povo vai comer o quê? Depois a gente pensa nisso. O que é que vai fazer com o emprego? Depois a gente pensa nisso. Passa-se 2 anos, tá? Porque quem foi os últimos, os que foram os últimos a se isolar e os primeiros a sair do isolamento foi a mídia, tá? A mídia ficou um pouquinho só no isolamento, e a mídia começou a reclamar de prejuízo. Aí a mídia começou na tora mesmo a botar os programas de volta e botar a legenda: todos foram testados por Covid. Ô, meu amigo. E você e eu, pequenininho, ficou do lado de fora esperando o momento certo que alguém podia dizer: volta a trabalhar, acabou o lockdown. Volta a trabalhar, acabou o lockdown. E aí o que acontece? A recessão está tomando conta do mundo todo. O mundo todo está sofrendo o prejuízo. Você não viu? Está recente agora. Passou o furacão por Cuba, está indo na direção dos Estados Unidos. Os mercados lá estão de prateleiras vazias. Você consegue encontrar no Brasil mercado com prateleira cheia? Os mercados lá estão com prateleiras vazias. Por quê? Porque o mundo não conseguiu recuperar o que tinha, estoque. O mundo está em recessão, mas ninguém fala que o mundo está em recessão. Ninguém fala, não, o Brasil agora está passando maior perrengue, o povo está passando fome do Brasil, o povo está desgraçado. Não, é no mundo todo. Quando foi para botar o povo dentro de casa para ficar sem trabalhar, era o mundo todo. Agora é só o Brasil. Não é o Brasil, não, é o mundo todo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E tudo que o diabo vai fazer é te enganar. Primeiro, você se engana porque você acha que você pode concorrer com um vilão. Lembra daquela coisa que eu te falei? Do honesto, do malfeitor e do trouxa? Pois é, o trouxa é aquele que não é o malfeitor, mas ele tenta entrar na onda do malfeitor. E na hora do problema, o primeiro a sofrer as consequências é o trouxa. E o malfeitor, na época, quando eu falei sobre essa mensagem, eu usei o malandro. E o malandro sai sorrindo da cara do malfeitor, porque o malandro naquele momento está fazendo o papel do diabo. E aí quando você sofre, e você se julga uma pessoa direita, que está fazendo tudo certo, que não é tão errado quanto fulano, ciclano e beltrano, e hoje você está passando uma dificuldade absurda, aí você começa a murmurar. E aí tem uma mensagem, lá em Malaquias 3,13 diz assim: vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem temos falado contra ti. O Senhor diz, sua murmuração
é dura contra Deus. Você que acha que o ímpio não está sendo punido, você acha que a pessoa errada não está sendo punida e você está reclamando. A Bíblia diz que a sua murmuração chegou no ouvido de Deus e isso está incomodando a Deus. O verso 14 diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Aí tem pessoas que dizem assim: não, eu passei minha vida toda na igreja e não mudou nada. Não é verdade? Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aí as pessoas chegam e fazem assim: eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo tudo certinho e Deus está me abençoando. Aí você fica feliz. Aí de repente você compra um celular bom, porque você queria um celular bom. E talvez até você precisa de um celular bom. Como alguém disse a mim, top de linha. E aí, você está com aquele celular bom e o ladrão leva. O ladrão leva aquele celular bom e você fica zangado. Poxa, trabalho tanto para ter as coisas. O cara vai e, pela força da ameaça contra a minha vida, ele leva o fruto do meu penoso trabalho. O que adianta ser honesto? Seria melhor que eu roubasse também? Seria melhor também que eu pegasse o que é dos outros? Não seria tão difícil? E a Bíblia diz que quando você pensa assim, você está afligindo o próprio Deus. Aí eu vou ficar com o exemplo do celular. No país e em São Paulo, existem candidatos políticos que disseram: quando eleito, eu vou frouxar, facilitar a soltura daqueles que roubam o celular. Porque eu não acho justo que a pessoa que rouba o celular fique presa. Aí você, que perdeu o celular, vai justamente e vota naquelas pessoas que estão aprovando tal tipo de lei. Aí você vem e reclama contra Deus. Aí eu pergunto: a culpa é de Deus ou sua? Eu estou dando esse exemplo, né? Porque a política, a coisa está recente. Mas aí você vai ver outras situações que o mal está acontecendo na tua vida porque você tem feito escolhas erradas. Ah, pastor, mas eu não sou o único que escolhe o que vota. Não, mas quando você faz a sua parte, a Bíblia diz que você colhe o que você planta. Por mais que você seja produto do meio, tá? Por mais que muitas vezes a sua escolha não emplaque e a de outros sim, mas você fez a coisa certa. O problema é que as pessoas andam tão revoltadas consigo mesmo, com a vida, que primeiro não querem ouvir. Segundo, não querem entender. E a Bíblia diz que o povo não ouve, não entende, para ser destruído. O povo não ouve, não entende, para ser destruído. Vê com os olhos, ouve com os ouvidos, mas não entendem, não aceitam. E o Senhor diz para quê? Para que eles não se convertam, para que sejam consumidos por causa do vosso pecado. O que a Bíblia deixa claro para mim e para você, que não é o justo que vai viver sofrendo. O justo vai passar por lutas. O justo vai passar por tribulações. Mas o justo não pode. É garantia de Deus. O justo não pode viver sofrendo. Não importa que o meio onde você está escolheu mal. Não importa se as pessoas que estão à sua volta escolheu mal. Seja tendenciando para o mundo do crime, seja tendenciando para o mundo da ociosidade, pessoas preguiçosas, tá? Seja tendenciando para o mundo da prostituição, dos vícios,
Não importa. A Bíblia diz que se você tem a oportunidade de ser livre, de se libertar desse meio, se liberta, sai desse meio, mas continua fiel ao Senhor, porque cada um vai responder pelos seus atos. Não é você estar fazendo escolha errada, andar com pessoa errada, conviver com gente errada e depois perguntar a Deus por que a sua vida não está dando certo, tá? E aí no verso 15 diz assim: ora, pois nós reputamos por felizes, nós achamos que são felizes os soberbos, aquelas pessoas que não ligam para nada, fazem o que querem, fazem o que dá na cabeça e acham que está certo. Também os que cometem impiedade, eles prosperam. Sim, eles tentam mal ao Senhor e escapam. Você tem dívida para pagar? Se quiser, bota aí no comentário. Você está pagando alguma dívida? Você assumiu algum compromisso e você está pagando? Bota aí no comentário. Eu estava lendo a notícia e o amigo dos pobres recebeu da justiça, mais precisamente do ministro Gilmar Mendes, o direito de não pagar uma dívida de 18 milhões de reais. 1 milhão ajudaria você? 1 milhão ajudaria você? Pensa aí, você não vai pagar. Se você não vai pagar, isso significa que você tem em caixa, espalhado por aí, muito mais. E você não vai pagar 18 milhões de reais. Se talvez Gilmar Mendes dissesse que você não vai pagar esses 1.500, esses 1.600 que você fez empréstimo para levar o pirão para dentro de casa, hein? Se ele dissesse que você não precisa pagar 2.000, 3.000 reais, hein? Você ficaria feliz? Imagina você não precisar pagar 18 milhões de reais. Tem gente aí enfrentando fila, fazendo fezinha para ganhar 1 milhão, para ganhar 700 mil. E de repente você não precisa pagar 18 milhões de reais. Aí você diz assim: meu Deus, aqueles que vivem no pecado prosperam. Toma cuidado. A Bíblia diz que no mundo existe vasos de honra e vasos de desonra. E não existiriam vasos de desonra se não houvesse a necessidade desses vasos de desonra ser pedra de tropeço, caminho de destruição para aqueles que desobedecem a Deus, estando eles na política, no seu trabalho, na sua família, seja onde for. Essas pedras de tropeço vão existir sempre. Essas pessoas que são do mal, que parece que não tem punição contra elas, vão existir sempre para que se cumpra a palavra de Deus. Não se engane. Lembra? Judas esteve vivo e saudável até o dia que traiu Jesus. Judas esteve vivo e saudável. Detalhe: ele roubava das ofertas do Senhor. Ele metia a mão na sacola das ofertas e ele roubava. E ele continuou vivo e saudável para cumprir o propósito de Deus, que era trair Jesus, para que Jesus fosse morto por mim e por você. Então essas pessoas, enquanto tiver uma utilidade na mão do Senhor, elas vão existir como pedra de tropeço, como vaso de desonra. Então vai existir. Não adianta você ficar preocupado porque aquela pessoa está se dando de bem, como as pessoas aqui na passagem que estamos lendo agora, está preocupado. Pô, fulano faz tanto mal, não acontece nada. Beltrano faz tanta coisa errada e não acontece nada. E você está querendo concorrer com o errado? Sabe o que é que você está dizendo sem perceber?
que o seu coração é mau, que você é mau, que você sente desejo de fazer as coisas ruins. Toma cuidado, vigia teus pensamentos, vigia teus sentimentos. Olha o que é que você está pensando diante de Deus. Olha o que você se propõe a fazer diante dos homens, para que o sentimento do seu coração não lhe destrua, para que o sentimento do seu coração não derrube você. Olha lá atrás que havia dois personagens da Bíblia, Abel e Caim. Abel agradou a Deus, Caim não. Caim ficou com ciúme e ele não sossegou enquanto não destruiu Abel. E isso foi ruim para Caim. Isso trouxe transtornos na vida de Caim. Então toma cuidado. Olha qual é o sentimento que você tem no teu coração, porque quando você abre a boca para murmurar como se Deus fosse injusto, como se Deus não julgasse corretamente as coisas dessa vida, desse mundo, e você estivesse sofrendo injustiça e a culpa fosse de Deus, você está ferindo a Deus. Amém? Então, o verso 15 para partir para o 16, ora, nós reputamos por felizes os soberbos, já dei exemplos. Também os que cometem impiedade prosperam, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. Então aqueles que não cometiam pecados, estavam afastados do pecado, começavam a falar uns com os outros. Por quê? Porque o coração foi tomado pela inveja, tá? As pessoas começaram a se doer. Quer dizer, eu sou uma pessoa correta, eu poderia ter um carro, não tenho. Eu poderia ter uma casa própria, eu não tenho. Eu sou uma pessoa correta, eu não consigo fazer nada pela minha família. Beltrano é ladrão, Ciclano é ladrão, está indo bem, está prosperando. Virou brincadeira, meu amigo. Ó, você quer ver uma coisa? Você abre uma vaquinha na internet e pede ajuda para viajar, para operar um familiar que precisa ser operado fora do estado, fora do país. Você não consegue nem 10% do que precisa. Um político sujo desse aí abre uma vaquinha e pede um dinheiro para se livrar da cadeia, para pagar uma multa da justiça, para ele não meter a mão no dinheirão dele que está guardado. E aí sabe o que acontece? Ele consegue o que precisa e muito mais. E quando você olha para isso, você diz assim: meu Deus, por que isso acontece? Porque o homem é mau. O coração do homem é mau, é corrupto. As pessoas se inclinam para a maldade. E você tem que tomar cuidado para você não se inclinar também. Está aqui. Falavam uns com os outros que temiam o Senhor. E o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial, uma memória, algo escrito para Deus, diante do Senhor, para aqueles que temem ao Senhor, para que os que se lembram do seu nome. Então o Senhor diz: Deus tem cuidado de você. Embora muitas vezes você não enxergue, embora muitas vezes você não perceba, Deus tem cuidado de você. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo agora, que devem ter passado por situação de injustiça, chorou no seu canto, chorou na frente de pessoas que confiavam. Eu já vi pessoas chorarem na minha frente. E agora o que é que vai ser da minha vida? Eu fui rejeitado, eu fui colocado para fora, eu fui tratado feito um cachorro, feito uma cachorra. E agora o que é que eu faço da minha vida? E de repente Deus deu vitória a essas pessoas. Essas pessoas cresceram, essas pessoas prosperaram, essas pessoas se tornaram mais fortes. Por quê? Porque Deus tem se lembrado delas. Você que está sofrendo injustiça, você que está sendo perseguido, Deus está se lembrando de você, tá? E eu quero ensinar uma coisa importante. Não fica preocupado em querer ver a derrota daqueles que fizeram o teu mal. Eu nunca
Jamais vou pedir a Deus a derrota daqueles que me fazem o mal. Eu só vou pedir a Deus uma coisa: libertação de todos eles. Eu só quero que o Senhor me livre de todos aqueles que me fazem o mal. Deixa eu me explicar para você não me entender errado. Não estou pedindo a morte deles, a derrota deles, a destruição deles. Eu só quero estar longe daqueles que querem o meu mal, protegido e guardado pelo Senhor. Acabou. Eu quero ser inalcançável. Acabou. Eu posso orar assim. Eu posso pedir isso a Deus. A Bíblia diz que se minha mão me faz tropeçar, eu corto. Eu tenho uma amizade, e aquela amizade todo dia que chega perto de mim, fala mal dos outros, me leva a pecar contra Deus, me leva a cogitar contra as coisas do Senhor. O que é que eu vou fazer? Vou me afastar dessa amizade. Acabou. Eu tenho conhecidos, eu tenho pessoas do meu trabalho que querem o meu mal. Eu vou me afastar, eu vou arrumar um trabalho melhor. A Bíblia diz que Deus tem me chamado para a paz. E eu não posso perder essa paz por nada. Olha que nós acabamos de ler que Deus tem escrito memorial nosso, para o nosso bem. Deus não quer o teu mal, Deus quer o teu bem. Aprenda a confiar e esperar no Senhor. O verso 17 diz assim: você e eu. A Bíblia diz aqui no verso 17, eles, você e eu, que está andando na presença de Deus, que está fazendo o que é reto e justo aos olhos do Senhor, você e eu, eles serão para mim particular tesouro. Tem coisa melhor? Você acha que é mais importante ter um título dado pelos homens ou um título dado por Deus? Apesar de que as pessoas têm amado mais a glória deste mundo do que a glória de Deus, não é verdade? Aí de repente o cara chega e diz assim: eu sou pastor, a minha igreja tem milhares de membros, o meu salário na igreja é de milhares de reais, o meu carro custa uma fortuna, eu tenho famílias espalhadas. Tem pastor que tem várias famílias, tem pastor que são verdadeiros Salomão. Salomão tinha 700 princesas, 300 concubinas. Tem pastores aí que sustentam famílias. Famílias, cada estado uma família diferente. Aí passa 5 dias no estado, 10 dias no outro, 3 dias no outro. Aí de repente marca encontro familiar e acha que Deus está gostando disso. Não está não. Não está não. Mas vamos continuar. Então tem pregadores aí que muitas vezes dizem assim: não, eu estou bem. Mas se Jesus voltar hoje, esses mesmos pregadores têm consciência, alguns, que estão no inferno. Outros não acreditam na vinda de Jesus. A igreja é apenas um negócio. Não levam a sério a sua fé. Não levam a sério a sua esperança. Por que, pastor? Brincam com as coisas de Deus. A igreja, como eu disse, é apenas um negócio. Então o Senhor está dizendo: eles, você e eu, que está fazendo o que é justo aos olhos do Senhor, serão para mim particular tesouro. Está escrito, serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei, como o homem poupa o filho a que o serve. Então o Senhor disse: eu vou te poupar, eu vou te proteger no dia da condenação, no dia da tribulação, no dia da perseguição. Quando parecer que tudo deu errado, eu estarei cuidando de você. Fala aí alto, comenta aí. Bota aí no comentário agora, em nome de Jesus. Quando parecer que tudo está perdido, Deus está cuidando de mim. Bota aí. Quando parecer que tudo está perdido,
Deus está cuidando de mim. Diga graças a Deus. Então Deus está cuidando de você. Não tem por que você ficar afoito, preocupado, nervoso, querendo fazer as coisas da sua maneira. Você tem que confiar no Senhor. Então está aqui. Serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor, vou poupá-los, como o pai poupa o filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença. Vocês agora vão perceber a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve o Senhor e aquele que não serve. Gente, toma cuidado. A Bíblia diz que a árvore você conhece pelo fruto. Fruto é bom, árvore boa. Fruto mau, árvore ruim. Eu sou ladrão, eu gosto de roubar. Você acha que eu não vou lhe trair? Eu vou lhe trair. Eu vou lhe trair. O que é que Judas era antes de se tornar traidor? Ele era o quê? Na verdade, Judas já vivia traindo, porque ele fazia o que não era para fazer. Judas era ladrão. A Bíblia diz que Judas era ladrão, ele roubava das ofertas do Senhor. Aquilo que era de Deus, ele se apossava. Por que ele não trairia Jesus? Traiu Jesus. Como é que você acha que você vai pegar um amigo, vai botar dentro da tua casa, ele é ladrão e ele não vai lhe trair? Vai lhe trair. Se você tiver uma filha na idade, ele tiver condição de fazer mal a ela, ele vai fazer mal a ela. Se ele achar brecha com a sua esposa, né? Não for uma mulher confiável, for também uma Judas também, e ele achar brecha, ele vai bulir com ela. E se ele não achar brecha e tiver oportunidade, ele vai tentar violentá-la. Porque ladrão é traidor. Essa história, como diz aí no mundo do crime, é certo pelo certo. Dá certo para quem? É certo pelo certo para quem? Aí eu tô com meu carro, com minha família, o cara manda descer, sai todo mundo do carro, chama de vagabundo. Engraçado que o cara tá levando o que é seu, você é trabalhador e ele ainda lhe chama de vagabundo. E quando é preso, e tem que ser preso debaixo da força da lei, com energia mesmo, aí tem aqueles que chamam de coitado. Se o ladrão que está roubando, porque acha que precisa, é um coitado, o que acontece com o trabalhador que não está roubando e passa a vida toda para pagar a conta sem poder pagar, e o pouco que tem ainda é tirado? Ele é o quê? É isso que muitas vezes as pessoas não estão entendendo. Gente, há uma diferença entre o justo e o ímpio. Sempre vai existir, tá? Não tem porque uma pessoa, né? Aí eu me dedico à minha esposa, eu me dedico aos meus filhos. Aí chega um homem que não tem mulher, não tem filhos, não tem nada, ou tem até filhos, mas anda jogado por aí porque ele não assumiu nenhuma das mães, ele não assumiu nenhuma das mulheres, ele não valorizou nenhuma delas, não valorizou família, e aí o cara começa a ter despeito de mim porque eu tenho família. Que direito ele tem? Não tem direito nenhum. Não sabe o que é acordar de madrugada, não sabe o que é pegar uma criança, colocar correndo no colo e estar sacudindo para poder dormir. Não sabe o que é tentar descobrir o que a criança está sentindo quando está tendo um choro descontrolado. Nunca viveu isso e quer falar mal de mim. Não sabe o que é olhar todo dia para o relógio e ter certeza, estar em oração a Deus para que no horário o alimento esteja dentro de casa. Não sabe. Porque vivem, como dizem aí, uma vida louca, uma vida do diabo. E aí, quando as coisas começam a dar errado, é preso porque é bandido,
sofre porque é bandido, tenha misericórdia de mim, me ajuda, ajudar você, e quem ajuda a mim? E quem ajuda a pessoa honesta? Quem ajuda a pessoa direita? A Bíblia diz que eu e você temos que endireitar o nosso caminho, porque há uma diferença entre o justo e o ímpio. Não é para você ter pena do ímpio, não é para você ficar chorando pelo ímpio, não. A Bíblia diz que ao ímpio você oferece oportunidade quando ele deseja mudar, mas ele tem que desejar mudar, porque se o ímpio não quiser mudar e você estender a mão, ele corta a sua mão e fica com ela para ele. Toma cuidado, cuidado com as suas escolhas. Você não acredita em mim, não? Davi pega exatamente esta mensagem e ele replica essa mensagem antes mesmo dela estar sendo profetizada pelo profeta Malaquias. Lá no livro de Salmo, capítulo 37, no verso 35 diz assim: vi um ímpio prepotente. Lá em Malaquias, deixa eu ver se eu não fechei. Pronto, tá aqui, tá fácil. Lá em Malaquias, diz assim: nós reputamos por felizes os soberbos. Aí Davi diz assim: vi um ímpio prepotente, soberbo, cheio de si, crescer como o cedro do Líbano, se tornou grande, poderoso. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Quantas pessoas? De uma hora para outra são pessoas poderosas e famosas, e depois de uma hora para outra desaparecem. Crescem para cumprir o propósito, né? Aí teve aquela situação entre o morador de rua e a esposa do personal trainer. Acho que é assim que se fala. E o que é que aconteceu? O personal trainer, que na realidade é a vítima, pastor, mas ele bateu no morador de rua. Você vê um estranho com a tua esposa e tu vai fazer o quê? Levar um buquê de flor para ele? Um café? Você vai levar um chocolate quente. E aí, meu amigo, tá precisando de chocolate? Repor energia? É isso? Palhaçada, né? O personal trainer é a vítima. Duas vezes. O que foi que aconteceu com ele? Não sei hoje, mas na época, no período da situação, perdeu loja, praticamente perdeu família, perdeu amigo, se tornou piada na cidade, tudo porque houve essa escolha da esposa dele, consciente ou não. Não vou entrar no mérito, se ela estava psicologicamente abalada ou não. A ciência, a medicina, a mídia diz que ela estava psicologicamente abalada, que ela teve transtorno, tá? E o morador de rua. O que eu quero deixar claro, o que me interessa agora nessa situação, é que ela teve a vida dela praticamente destruída. E se o marido dela não a amasse e não desse cobertura no momento que ela mais precisou, não sei o que seria da vida dela. Mas o que foi que a sociedade fez? Pegou um morador de rua e colocou no pedestal. O cara de mendigo se tornou rico. De andarilho, de roupa fedorenta, começou a andar de carro importado, a morar nos mais caros metros quadrados da cidade, a viajar, a conhecer pessoas, a se envolver com mulheres, se prostituir mais ainda. Por quê? Qual é a vontade do diabo? Engrandecer aqueles que ele pode usar para se tornar de pedra de tropeço na vida dos outros. E aí quem olha para o morador de rua e diz assim: aquele desgraçado conseguiu tudo isso. Pois é.
Como anda agora, não fiz questão, estou falando da situação, do momento. Agora, pelo menos, eu não vejo a mídia falar mais nada, tá? Não sei se voltou a morar na rua, ou não sei se continuou rico, possivelmente deve ter continuado rico. Havia rumor de que ia entrar na política, não sei se entrou. Então, morador de rua teve esse destaque porque ele serviu de mal, ele serviu de tropeço na família de alguém. E a Bíblia diz que ele trouxe maldição para aquela casa. A Bíblia diz que aquela mulher, com transtorno ou não, ela levou maldição para si. Só que a maldição dela chegou imediatamente. A dele não. Você entendeu? Os crimes de alguns são julgados mais rápidos, o de outros demoram mais para ser julgado. E aí Davi fala: eu vi o ímpio desaparecer, aquela pessoa que parecia que estava com a bola toda, acabou. Observa o homem íntegro, verso 37. E atenta no que é reto. Está aqui. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Ele vai viver agora e depois, porque ele não faz inimigos, ele não cria problemas. Então ele vai ter posteridade, ele vai caminhar, ele vai seguir em frente. Quanto aos transgressores, aqueles que vivem do pecado, aqueles que crescem fazendo mal aos outros, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Aí o que acontece? Você vê pastores dentro da igreja e os filhos no mundo do crime. Primeiro, que um homem desse não era nem para ser pastor. A Bíblia diz que quem não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. É a Bíblia, tá? A Bíblia tem regra e é para ser seguida. Segundo, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Depois de grande, dificilmente se desviará dele. Só que as pessoas, o que é que as pessoas têm feito? Têm confundido pregar a palavra de Deus com levar para a igreja. E há uma diferença muito grande em ensinar o caminho. Você ensina o caminho quando você ensina, quando você prega a palavra. Ah, pastor, mas quando a gente leva para a igreja, a gente não está levando para ouvir a palavra? Nem sempre. E aí agora vai o meu alerta para quem prega o evangelho. Agora vai o meu alerta para quem está com responsabilidade dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que se você ensina o caminho da salvação, você está trazendo para a sua alma riquezas que vêm de Deus para você. Mas se o caminho que você está levando na igreja é o caminho da perdição, é o caminho da fofoca, é o caminho do disse-me-disse, é o caminho das piadas, a Bíblia diz que você vai responder por cada alma que se perder. E aí o que é que eu vejo muito na igreja? Pessoa subir no altar do Senhor, que deveria ser um lugar de respeito, e começar a criar fábulas. E inclusive até fazer chacotas. Tá? Eu sei que eu estou devendo a vocês e estão me cobrando e muito sobre a Igreja dos Mortos. E isso é coisa da Igreja dos Mortos. Então, tem pessoas que ficam fazendo chacota. E aí eu vi uma determinada pastora chegar no altar da casa do Senhor e dizer que o Espírito Santo fala através de gemidos e começou a ficar ai, ai, ui, ui. Não, gente, não. Sabe de que gemido a Bíblia fala? É o gemido, o murmúrio de Ana. Você lembra de Ana? Ana clamou tanto ao Senhor com ansiedade, com angústia de alma. Ana clamou tanto ao Senhor que não tinha palavras, só tinha gemidos. E a coisa era tão preocupante que o sacerdote Eli,
Ele achou que Ana estava embriagada. E ela disse: não, tua serva não é filha de Belial, não estou embriagada. Tua serva está angustiada, angústia da alma. Mas Deus tem ouvido a minha oração através das minhas murmurações. Não é o murmurar de falar contra, é o gemido, é a tristeza da alma, é sofrer a situação que ela estava passando. E o profeta disse: anima, Deus responda a você segundo a sua oração. Daquele momento em diante, o sacerdote, daquele momento em diante, ela saiu dali alegre, tão alegre, tão confiante, que ela já não foi mais com gemidos, ela já foi disposta, ela já pegou o marido, já deu uma rasteira e diz: ó, me pega porque eu vou engravidar. E a Bíblia diz que quando o marido de Ana estava tendo relações com ela, presta atenção, ó, que a prostituição é abominação aos olhos de Deus. Mas quando o marido de Ana estava tendo relações com ela, lembrou-se o Senhor de Ana e ela engravidou. Você entendeu? Deus faz justiça ao seu povo. E Ana é um bom exemplo para esta mensagem, porque Penina, a rival de Ana, a outra mulher do marido dela, Eucana, ela dizia: eu tenho um filho, você não. Você é uma ameixa seca, você é murcha. O que você quer, Ana? Meu marido me ama, eu dou filho para ele, você é danada, você é seca. E Ana vivia sofrendo isso o tempo todo. Mas a hora de Ana chegou. E Deus engrandeceu tanto a Ana que Samuel, filho de Ana, se tornou um dos maiores profetas da Escritura Sagrada. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel. Ou seja, Deus engrandeceu e muito a Ana porque ela foi paciente e perseverante. Então, seja paciente e perseverante para que Deus, Ele abençoe você. Perseverante, paciente, não desanimar. Está aqui. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Então está aqui que os ímpios não vai ter descendência. Aí tem pastor perdendo um filho, tem pastor que não consegue ter filhos, tem pastoras que não conseguem ter filho, e diz: essa é a vontade de Deus. Não. Ao povo de Deus é garantido o direito de ter uma família, marido, mulher e filhos. Família, marido, mulher e filhos. É garantia de Deus, tá? Você vai ver que as parteiras, quando agradaram a Deus protegendo os meninos da fúria de Faraó, a Bíblia diz que Deus teve misericórdia e deu garantia às parteiras de terem família, tá? Então tem aqui: vem do Senhor a salvação do justo. Você está sofrendo? Está passando por dificuldade? Luta muito grande? Repete comigo, bota aí no comentário. Bota aí no comentário. Vem do Senhor a minha salvação. Aleluia. Bota aí no comentário. Vem do Senhor a minha salvação. Está escrito. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Bota aí no comentário, repete comigo. Fortalece-me, Senhor, no dia da minha tribulação. De novo, fortalece-me, Senhor, no dia da minha tribulação. Então tá aqui, ó, o Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele
buscam refúgio. Então a Bíblia diz, Deus está dizendo que Ele livra você dos ímpios, Ele salva você dos ímpios, porque você se refugia no Senhor. Se refugie em Deus, espere em Deus, confia nele com toda a sua força, confia nele com todo o seu coração, confia nele com todo o seu entendimento, para que ele engrandeça você, para que ele abençoe você cada vez mais. Não negue a sua fé, não negue a sua esperança. Deus é contigo. Seja fiel até o fim. Amém? Você ouviu? Você entendeu essa mensagem? Essa mensagem você precisava dela? Foi para você, para fortalecer a sua fé, a sua esperança em nome de Jesus? Você que até aqui tem caminhado com muitas lutas, com muitas tribulações, você vence uma luta, aparece outra, vence uma luta, aparece outra. Gente, não é só você que luta, não. Eu manter esse canal é uma luta. Eu todos os dias tenho uma mensagem diária, sem estar repetindo, sem estar lá botando um robozinho para falar textinho dos outros, fazendo aquilo que Deus me coloca para fazer, para te abençoar. É difícil. E eu só tenho uma ajuda de Deus. É claro que Deus tem abençoado pessoas para me ajudar, e vai abençoar muito mais. Tá? Eu sei que tem pessoas que estão sendo incomodadas pelo Espírito Santo para me ajudar. E Deus vai prosperar a obra das mãos de cada uma delas. Mas não é fácil. É difícil. E até aqui eu tenho feito pela misericórdia do Senhor, por amor. Mas quando às vezes eu me sinto no meu canto acuado, aí eu vejo, pastor, um abraço, que Deus abençoe a irmã Fátima, que Deus abençoe a irmã Alexandra, que Deus abençoe o irmão Sérgio. Pessoas que dizem, pastor, Deus tem me ouvido, Deus tem me guardado. Tem alguns que são meio rebeldes, né? Eu podia falar o nome dos rebeldes, mas eu não vou não, porque eu já usei o termo rebelde, e eu não vou falar. Mas tem alguns que são filhos rebeldes, filhas rebeldes, né? Anda sumido, colocando dificuldade para ver a mensagem diária, não tenho tempo, estou na correria. Deus, não tenho tempo para bênção não, não é assim? É assim. Então quando eu estou me sentindo acuado, aí vem, pastor, meu filho não conseguia segurar nada no estômago, Deus abençoe. Pastor, meu filho foi diagnosticado com câncer. Eu disse, creia no Senhor, não tenha medo daquilo que os homens estão dizendo. Eu vou pedir uma coisa a vocês. Vocês que estão me acompanhando nesse canal, eu vou pedir uma coisa a vocês. Vocês que foram abençoados através da mensagem diária, vocês que foram abençoados, você tem certeza? Você tem convicção que Deus te abençoou através desse canal? Você tem? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai gravar um vídeo. Vai dizer o seu nome. Eu, fulano de tal, fui abençoado por Deus. E vai contar a tua bênção. Por favor, que esse seu testemunho não passe muito de 2 minutos, chegue no máximo 2 minutos, tá? E aí você vai mandar esse vídeo para mim, para o meu WhatsApp. Se você mandar esse testemunho para mim, eu vou entender que você está me autorizando a usar nos meus vídeos o seu testemunho. Então você vai ver aparecer o seu testemunho. Então vou dar um exemplo. Eu sou Alexandre Marques, moro em Salvador, e a bênção que Deus me deu foi esta. Se o Senhor te deu 2, 3, 4, 5, 6 bênçãos, para cada bênção você faz um vídeo. Para quê? Para que você não conte um livro da bênção. Quando você quiser contar um testemunho, eu vou abrir um quadro
para eu colocar todo o seu testemunho. E aí eu vou colocar só o seu testemunho em nome de Jesus. Mas eu estou esperando que mais bênçãos aconteçam. Mas você vai contar a sua bênção, cada vídeo uma bênção. Então, vamos dizer que o que Deus me deu foi o emprego, e eu não estava conseguindo emprego. Então, eu vou fazer assim, né? Eu sou Alexandre Marques, moro em Salvador, e a bênção que Deus me deu foi o emprego que eu não conseguia de jeito nenhum. Acabou? Por isso eu agradeço a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Essa bênção alcançada foi através desse canal. Então você vai dar o seu testemunho, olhando para a câmera, tá tudo direitinho, e vai mandar para mim. E o que é que vai acontecer? Eu vou começar a colocar os testemunhos dos vídeos para que as pessoas comecem a enxergar que Deus está operando. Por mais que você vê pouca visualização no canal, mas Deus tem atendido aqueles que precisam. E se você quer abençoar alguém, não adianta você esperar que eu fique dizendo o nome da pessoa e botando no livrinho de oração. Manda a mensagem, bota a pessoa para ouvir a mensagem, bota a pessoa para aprender, bota a pessoa para orar comigo, para que ela seja abençoada, para que ela conte o testemunho. E aí o que aconteceu? Alguém chegou e disse: pastor, eu não saía para trabalhar, eu tinha medo de trabalhar. E nós fizemos aí, né, uma maratona de mensagens contra a depressão. Eu estou batendo muito na tecla contra a depressão, sentimento negativo no coração, perdoar o seu irmão, e já tem pessoas contando testemunho. E quando você grava esse vídeo e manda para mim, e eu divido essa experiência com outras pessoas, vai ter gente que vai dizer: ó, é disso que eu estou precisando, tá? E detalhe, as pessoas que estão dando testemunho, eu cobrei o que de você? Você pagou o que pela bênção? Você pagou quanto pela bênção? Deus é fiel. Deus quer abençoar cada um de vocês que verdadeiramente crê. Para de olhar para o ímpio que você acha que está dando tudo certo na vida dele. Quando você menos espera, ele desaparece. E sabe, aquela felicidade toda que ele achou que tinha, acaba. Mas você está aí para a posteridade. Deus tem garantido o seu presente e o seu futuro enquanto você crê. Amém? Então, feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos falar com Deus. Aleluia. Ó Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos diante da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, nós nos colocamos, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome. Para dizer ao Senhor: conforta a nossa mente, os nossos pensamentos, conforta o nosso coração, para que venhamos cada vez mais acreditar no Senhor, para que venhamos cada vez mais confiar na Tua palavra, meu Deus amado e meu eterno Pai. Muitas vezes, Senhor, devido às lutas, muitas vezes devido às provações, às tribulações, às privações, muitas vezes, Senhor, nós nos acuamos, nós nos escondemos, nós pensamos em desistir, como aquele pai que levou o filho para ser curado e nada aconteceu. E quando ele estava diante de Jesus Cristo, nosso Salvador, a dúvida dele era tão grande que ele disse: se o Senhor pode alguma coisa, então faça. Mas o Senhor, Deus guia da justiça e da verdade, o Senhor justo e misericordioso, o Senhor estendeu a mão, o Senhor abençoou aquele homem, o Senhor curou aquele filho,
porque o Senhor é Deus. Eu te peço, ó Cristo Jesus, o nosso Salvador, vem agora fortalecer a fé, o ânimo dessas pessoas, aqueles que estavam olhando para o ímpio, para o transgressor, aqueles que estavam olhando para os que praticam a iniquidade, como se estivessem o tempo todo se dando de bem. Meu Deus, fortalece-lhes a fé. Dá o ânimo, meu Deus, que essa pessoa precisa para continuar seguindo em frente. Dá o ânimo, Senhor, que essa pessoa precisa para seguir o caminho, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Dá o ânimo, Senhor, que essa pessoa precisa, essa pessoa que vive em casa presa, escondida, essa pessoa que tem medo de sair para trabalhar, essa pessoa que tem medo de sair para ir à escola, que tem medo até mesmo de ter contato com outras pessoas. Nós te pedimos, eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, vem restabelecer a confiança, vem restabelecer a fé, a esperança de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Levanta o que está caído, levanta o que está prostrado, vem fortalecê-los, meu Deus, com a tua graça e com a tua presença. Vem fortalecê-los com o teu Espírito, para que sejam eles mais que vencedores. Assim como o Senhor diz que traz na memória do Senhor, nos pensamentos do Senhor, aqueles que são justos, aqueles que são retos, aqueles que vivem segundo a vontade do Senhor. Meu Deus, traz no teu coração cada uma dessas pessoas que ora comigo, cada uma dessas pessoas que tem clamado ao Senhor, que tem confiado em Ti de todo o coração. Meu Deus amado e meu Pai, vem fortalecer os ânimos, a fé. Traz, meu Deus, cada pessoa no pensamento do Senhor, no coração do Senhor, para que em nome de Jesus seja realizado na vida desta pessoa a vontade de Deus, seja realizado na vida dessa pessoa o propósito de Deus, que seja essa pessoa, a partir de hoje, a partir de agora, abençoada em nome do Senhor Jesus. Meu Deus amado e meu eterno Pai, lembra dessas pessoas, lembra da família de cada um deles, lembra, meu Deus, daqueles que estão desenganados pelos médicos, daqueles que são escravos dos vícios. Vai agora com o teu Espírito, com o teu poder, toca-os, ó Deus, nós te pedimos, eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, toca agora a cada uma dessas pessoas com o teu poder. Toca agora a cada uma dessas pessoas com o teu Espírito, meu Senhor. Que eles sintam a tua presença, que eles sintam a tua graça, meu Senhor. Que eles saibam que o Senhor está com cada um deles, porque nós temos orado. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, lembra deles para o bem e não para o mal. Se eles pecaram contra o Senhor e fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, diga: meu Deus, eu te peço, usa da tua misericórdia e compaixão. Lembra, Senhor, que eu tenho buscado através das minhas orações, através dos meus jejuns, eu tenho buscado a tua graça, a tua presença. Eu tenho lutado para permanecer fiel em nome de Jesus. Diga: meu Deus, que o teu Espírito esteja na minha vida, que teu Espírito esteja na minha casa, para o bem de cada um de nós, em nome de Jesus.
Aleluia. Eu sei que não é costume, nas orações de quinta-feira, eu consagrar, mas como hoje eu tenho falado das bênçãos de Deus decorrentes da fidelidade, você que quer, pega essa água, essa peça de roupa, pega em nome do Senhor Jesus esse sabonete e eu vou consagrar. Meu Deus amado e meu Pai, o Senhor disse que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Eu ligo em favor dessas pessoas. Eu ligo em favor dessas vidas. Eu ligo em favor dessas famílias em nome de Jesus. Meu Deus, que essa água, que esse objeto que está na mão dessa pessoa seja agora consagrado ao Senhor. Que esse objeto tenha as bênçãos e as vitórias que vêm da parte de Deus para a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Quando o doente, o enfermo, o perturbado, tomar desta água, que nenhum espírito imundo, que nenhuma potestade maligna resista o poder de Deus, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus amado e meu Pai, eu estendo a minha mão esquerda na direção daqueles que precisam da bênção financeira. Abençoa-os, prospera-os. Meu Deus, aqueles que cooperam comigo, o Senhor disse que não há ninguém que dá ao profeta, nem que seja um copo de água fria, que não receba o galardão de profeta. Mostra, meu Senhor, que o Senhor me escolheu. Mostra que foi o Senhor que me levantou para cuidar dessas pessoas, esses que têm cooperado comigo, esses que têm buscado ser fiel. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, vem prosperá-los, vem realizar o desejo do coração deles, por mais pequenino que sejam eles, transformam em pessoas grandes, transforma-os em pessoas poderosas, abençoa rica e abundantemente a vida financeira de cada um desses que cooperam comigo. O aposentado, Senhor, que não quer mais estourar o dinheiro com remédio, mas quer fazer bom uso do seu salário, da sua aposentadoria. Meu Deus, vem curar o aposentado, vem curar o doente que tem gastado horrores com remédio, que eles possam gastar o dinheiro deles naquilo que é pão. Vem curá-los, vem abençoá-los, remove completamente da vida dessa pessoa o devorador, o minguador, o cortador. Que haja prosperidade, que haja vitória na vida dessas pessoas que cooperam comigo, que oram comigo neste momento, em nome de Jesus. Você crê? Diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Que essa palavra sirva de ânimo no seu coração, para você nunca, jamais desistir da sua fé. Mesmo que pareça que você está em desvantagem diante do perverso, não negue a sua fé, não negue a sua esperança em Deus. Siga em frente, porque Deus, Ele é com você. Que Deus abençoe você e te dê a paz.